E se eu te dissesse que as últimas palavras de uma mulher à beira da morte mudaram o destino de uma fazenda inteira? Que um sussurro fraco teve mais poder que anos de violência? Esta é a história real mais impactante que você vai ouvir hoje. E eu garanto que você não vai esquecer o que aconteceu naquela noite de 1852. Mas antes de começar, me conta. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Deixa aqui nos comentários. E se você ama histórias reais que emocionam e transformam, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder as próximas histórias. Agora, prepare-se para conhecer Amélia e as palavras que mudaram tudo. Agosto de 1852, Fazenda Imperial, Vale do Paraíba. Amélia tinha 28 anos e era conhecida como a melhor costureira de toda a região. Suas mãos criavam verdadeiras obras de arte em tecido, vestidos que faziam assim as moças da fazenda brilharem nos bailes da cidade. Mas naquela manhã de sexta-feira, algo terrível aconteceu. O vestido de casamento da filha do barão Augusto Mendes, que levou 3 meses para ser bordado, estava manchado de tinta vermelha. Alguém havia derramado tinta deliberadamente sobre o trabalho de meses. A noiva se casaria em 2 semanas, e o vestido estava arruinado. A fúria do barão foi instantânea e explosiva. Amélia foi imediatamente acusada, embora jurasse que não havia feito aquilo. Foi a inveja, gritava assim a moça. Ela não suporta ver minha felicidade. Não houve investigação, não houve julgamento justo. O barão, um homem conhecido por sua crueldade refinada, decidiu que Amélia seria punida de forma exemplar. Açoitem-na até que ela confesse ou até que desmaie. Quero que todos vejam o preço da traição. Amélia tentou explicar, implorou por uma chance de provar sua inocência, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Às 5 da tarde daquele dia fatídico, enquanto o sol começava a se pôr, levaram-na ao pelourinho central da fazenda. Mais de 300 pessoas foram forçadas a assistir, todos os escravizados, capatazes, até mesmo trabalhadores livres da região. O barão queria que aquilo fosse uma lição memorável. Amélia foi amarrada ao poste de castigo, seus pulsos presos tão apertados que as cordas cortavam sua pele. O capataz escolhido para o castigo era Severino, um homem de 45 anos que havia sido promovido justamente por sua disposição em executar punições sem questionar. Mas algo nele hesitou quando viu Amélia ali, indefesa. Ele a conhecia há anos, sabia de sua bondade, de como ela secretamente costurava roupas para crianças escravizadas nas poucas horas livres que tinha. Comece, ordenou o barão da sacada da casa grande, um copo de vinho na mão. O primeiro açoite rasgou a blusa de Amélia e abriu um corte fino em suas costas. Ela mordeu o lábio, decidida a não gritar. O segundo açoite cruzou o primeiro. O terceiro veio mais forte. Severino açoitava mecanicamente, mas cada golpe parecia pesar mais em seus braços. Aos 20 açoites, as costas de Amélia eram um mosaico de cortes sangrando. Aos 40, ela começou a balançar, suas pernas falhando. Continue, gritou o barão. Ela ainda não confessou. Aos 60 açoites, Amélia estava mal conseguindo ficar consciente, sustentada apenas pelas cordas. Seu corpo tremia violentamente, suor e sangue formando poças no chão de terra batida. E então, no 70º açoite, ela desmaiou completamente. Seu corpo ficou pendurado, inerte, apenas as cordas impedindo que desabasse totalmente no chão. Joguem água nela e continuem, ordenou o barão, mas o médico da fazenda, Dr. Henrique, um homem de 60 anos com consciência ainda ativa, subiu correndo ao pelourinho. Ele checou o pulso de Amélia, examinou seus olhos, e ficou pálido. Barão, ela está à beira da morte. Se continuar, ela não sobrevive à noite. O barão fez um gesto desdenhoso com a mão. Então que seja. Uma escrava ladra não merece misericórdia. Foi quando o Dr. Henrique disse algo que fez o tempo parar. Barão, ela está grávida. Cerca de 4 meses. Eu não sabia, ela provavelmente escondia com medo. Se ela morrer, a criança morre com ela. Um murmúrio chocado percorreu a multidão.
Amélia estava grávida. Isso mudava tudo, até mesmo nas leis da época, que teoricamente protegiam mulheres grávidas de castigos severos. O barão pareceu considerar por um momento, mas então sua crueldade venceu qualquer senso de humanidade. A criança de uma ladra será apenas outro ladrão. Cortem-na das cordas e levem-na para a senzala. Se sobreviver à noite, continuamos amanhã. Severino, o capataz, cortou as cordas com mãos tremendo. Amélia desabou em seus braços como um peso morto. Ele a carregou para a senzala, seguido por Dr. Henrique e várias mulheres que correram para ajudar. Na senzala, sob a luz fraca de velas, o médico fez o que podia. Limpou as feridas, aplicou ungüentos, mas balançou a cabeça sombriamente. Ela perdeu muito sangue. As chances são mínimas. Eu diria, talvez ela tenha até o amanhecer. A noite caiu sobre a fazenda imperial, mas ninguém dormiu na senzala. Dezenas de pessoas mantiveram vigília ao redor de Amélia. Tia Benedita, a parteira mais velha da fazenda, segurou sua mão e rezou em línguas africanas antigas. Maria Clara, sua melhor amiga, chorava silenciosamente ao seu lado, limpando o suor frio de sua testa. Às 10 da noite, Amélia abriu os olhos brevemente. Sua voz era tão fraca que mal podia ser ouvida. Meu bebê, ela sussurrou. Meu bebê está bem. Dr. Henrique checou novamente, seu rosto grave. O coração ainda bate. É um milagre, mas ainda bate. Lágrimas escorreram pelo rosto de Amélia. Eu não fiz aquilo, ela sussurrou. Eu juro que não fiz. Eu nunca destruiria algo que criei, com tanto amor. Sua voz falhou e ela voltou a desmaiar. Meia-noite chegou. Amélia estava cada vez mais fraca, sua respiração rasa e irregular. Tia Benedita sussurrou para os outros. Ela está indo. Está nas mãos de Deus agora. Foi quando algo inesperado aconteceu. Mariana, uma menina de apenas 10 anos que trabalhava na casa grande, chegou correndo à senzala, seu vestidinho rasgado, o rosto manchado de lágrimas. Eu preciso falar. Eu preciso contar a verdade. Ela gritava, histérica. Maria Clara a pegou pelos ombros. Calma, criança. Que verdade? Fui eu. Mariana chorou. Eu derramei a tinta no vestido. Eu não queria, foi um acidente, eu estava correndo na sala e esbarrei no frasco. Eu tive tanto medo que a sinhá moça ia me bater que eu não contei. E quando acusaram Amélia, eu fiquei com medo demais para falar. Mas eu não aguento mais. Ela vai morrer por causa de algo que eu fiz. Severino, que também estava na vigília atormentado por remorso, pegou Mariana pela mão. Você vai contar isso ao barão. Agora. Ele vai me matar. A menina chorou. Então ele terá que me matar primeiro, Severino respondeu, uma nova determinação em sua voz. Eles foram até a casa grande, batendo na porta repetidamente até que o barão, em roupão e irritado, apareceu. O que significa essa perturbação? Severino empurrou Mariana gentilmente para a frente. Ela tem algo a dizer. E você vai ouvir. Com voz tremendo, Mariana confessou tudo. O acidente, o medo, a mentira por omissão. O barão ficou vermelho de raiva, mas desta vez a raiva tinha um alvo diferente. Ele olhou para Severino. A mulher ainda está viva. Mal Dr. Henrique diz que ela não passará da noite. O barão ficou em silêncio por um longo momento. Então, para surpresa de todos, disse: tragam o melhor médico da cidade. Não importa o custo. Tragam-no agora. 2 horas depois, às 3 da manhã, chegou o Dr. Antônio Silva, o melhor cirurgião de toda a região. Ele trabalhou em Amélia durante horas, limpando feridas profundamente, costurando cortes, administrando medicamentos importados da Europa. Ao amanhecer, ele finalmente saiu da senzala, exausto. Ela vai sobreviver, ele disse. Mas será longo e doloroso. E quanto ao bebê, só o tempo dirá. Amélia ficou entre a vida e a morte por 3 dias. Sua febre subia e descia, seu corpo lutava contra infecções. Mas lentamente,
Milagrosamente, ela começou a melhorar. No quarto dia, ela abriu os olhos completamente pela primeira vez. O barão Augusto Mendes estava ali, sentado em uma cadeira ao lado de sua cama improvisada. Era uma cena surreal, o senhor da fazenda velando uma escravizada. Amélia olhou para ele, confusa. Eu? Estou viva. Você está, o barão respondeu, sua voz estranhamente suave. E a criança também. Doutora Silva diz que o bebê é forte, um lutador. Lágrimas escorreram pelos olhos de Amélia. Por que está aqui? O barão respirou fundo. Porque eu cometi uma injustiça terrível. A menina confessou. Você era inocente, e eu quase matei você e seu filho por algo que você não fez. Amélia ficou em silêncio por um longo momento. Então, com uma voz fraca mas clara, ela disse algo que ninguém esperava: eu perdoo você. O barão ficou chocado. Como pode me perdoar? Olhe o que eu fiz com você. Amélia tentou sentar, Maria Clara ajudando-a com almofadas. Porque guardar ódio vai matar minha alma mais rápido do que os açoites mataram meu corpo. Porque meu filho vai nascer, e eu não quero que ele seja criado em um mundo onde só há vingança e amargura. Alguém precisa quebrar esse ciclo de dor. Que seja eu. O barão cobriu o rosto com as mãos, e pela primeira vez em sua vida adulta, chorou. Nos dias seguintes, algo extraordinário começou a acontecer na fazenda imperial. O barão, profundamente abalado pelas palavras de Amélia e pela quase tragédia que causou, começou a implementar mudanças radicais. Primeiro, aboliu completamente os castigos físicos. Qualquer capataz que levantasse um chicote seria imediatamente demitido. Segundo, ordenou que todas as crianças da fazenda, escravizadas ou não, tivessem acesso à educação básica. Uma pequena escola foi construída, com uma professora contratada da cidade. Terceiro, e mais chocante, ele começou a pagar pequenos salários aos escravizados, guardando o dinheiro em contas individuais que poderiam ser usadas para eventualmente comprar sua própria liberdade. As outras fazendas da região ficaram escandalizadas. Vizinhos o chamavam de louco, de traidor de sua classe. Mas o barão não voltou atrás. Severino, o capataz, foi transformado. Ele que antes açoitava sem questionar, agora se tornou um protetor feroz dos trabalhadores. Ensinou seus filhos a ler usando a escola nova, algo impensável antes. Mariana, a menina que confessou, foi perdoada mas nunca se perdoou completamente. Ela se dedicou a cuidar de Amélia durante toda a recuperação, trazendo água, comida, lendo para ela. Amélia a tratava com gentileza, nunca com raiva, e essa graça inexplicável mudou a menina para sempre. Em janeiro de 1853, 5 meses após o fatídico açoitamento, Amélia entrou em trabalho de parto. Suas costas ainda estavam cobertas de cicatrizes que nunca desapareceriam completamente, mas ela estava viva e forte. O parto foi assistido por tia Benedita, doutor Henrique, e surpreendentemente, pela esposa do barão, Dona Francisca, que havia sido profundamente tocada pela história e insistiu em estar presente. Após 12 horas de trabalho de parto, nasceu uma menina. Uma menina perfeita, saudável, com pulmões fortes que anunciaram sua chegada com vigor. Amélia a segurou nos braços, chorando de alegria e alívio. Graça, ela sussurrou. Seu nome é Graça. Porque foi pela graça de Deus que estamos vivas. O barão, chamado após o nascimento, entrou na senzala e fez algo que deixou todos sem palavras. Ele ajoelhou-se ao lado da cama de Amélia. Esta criança, ele disse com voz embargada, nasceu livre. Eu estou assinando agora mesmo sua carta de alforria. E você, Amélia, também está livre. Ambas são livres. Amélia olhou para ele com olhos arregalados. Livre, mas... É o mínimo que posso fazer, o barão interrompeu. Você quase morreu por minha crueldade e injustiça. E ainda assim me perdoou. Esse perdão salvou não apenas você, mas salvou minha alma. Graça nascerá como uma criança livre, e crescerá como uma mulher livre. Isso eu juro. Nos anos seguintes,
A fazenda imperial se tornou conhecida em toda a província como a Fazenda Diferente. Visitantes vinham de longe para ver o que o barão estava fazendo. Alguns vinham para criticar, outros para aprender. Amélia, agora livre, continuou trabalhando como costureira, mas agora recebia pagamento justo por seu trabalho. Ela usou parte de seu dinheiro para comprar uma pequena casa na vila próxima, mas voltava frequentemente à fazenda para ensinar costura às meninas na nova escola. Graça cresceu em um ambiente único. Ela brincava livremente com as outras crianças, tanto livres quanto escravizadas, sem entender inicialmente as diferenças entre elas. Quando tinha 5 anos e finalmente perguntou por que algumas crianças não podiam ir embora como ela, Amélia assentou e contou toda a história. Contou sobre o vestido, sobre os açoites, sobre as palavras de perdão, sobre como essas palavras mudaram tudo. Mamãe, Graça perguntou com sua voz infantil, você não ficou com raiva do homem que te machucou? Fiquei, Amélia respondeu honestamente. Fiquei com muita raiva. Mas eu escolhi perdoar porque raiva é como veneno. Envenena quem guarda, não quem causou a dor. E eu queria que você nascesse em amor, não em ódio. O barão, que não tinha filhos homens, começou a tratar Severino como um gerente de confiança. Em 1858, ele fez algo ainda mais radical. Ofereceu a todos os escravizados da fazenda um caminho claro para a liberdade através de trabalho remunerado acumulado. Em 5 anos, mais de 50 pessoas haviam comprado sua própria liberdade através deste sistema. Em 1860, o barão, agora com 58 anos e saúde debilitada, tomou sua decisão mais radical. Ele vendeu metade de suas terras e usou o dinheiro para construir uma escola maior e melhor, não apenas para as crianças da fazenda, mas para toda a região. A escola foi nomeada Instituto Graça, em homenagem à menina que nasceu daquela tragédia. Amélia foi nomeada diretora administrativa, responsável por supervisionar as operações diárias. Foi a primeira mulher negra em toda a província a ocupar tal posição de autoridade. O próprio barão ensinava matemática 2 vezes por semana, algo que chocava visitantes, um barão ensinando crianças negras a fazer contas. Graça, aos 7 anos, já estava ajudando a ensinar as crianças menores a ler. Ela tinha uma paciência natural e um talento para explicar conceitos difíceis de forma simples. Severino trouxe seus próprios filhos para estudar ali, e eles se tornaram os melhores alunos da escola. A escola cresceu rapidamente. De 20 alunos para 50, depois 100, depois mais de 150. Crianças vinham de fazendas vizinhas, da vila, até mesmo de outras cidades. E no coração da escola, pendurado na entrada, havia uma placa com as palavras que mudaram tudo, as palavras que Amélia disse ao barão. Alguém precisa quebrar esse ciclo de dor. Que seja eu. Essas palavras se tornaram o lema da escola, inspirando gerações de estudantes a escolher perdão sobre vingança, amor sobre ódio, esperança sobre desespero. Em 1865, quando Graça tinha 12 anos, algo inesperado aconteceu. Mariana, agora uma jovem de 23 anos, pediu para falar com Amélia. Ela não havia perdoado a si mesma completamente, mesmo após todos esses anos. Amélia, ela disse com lágrimas, eu ainda acordo de noite vendo você amarrada àquele poste. Vendo o sangue. Sabendo que foi minha culpa. Como você pode me olhar sem ódio? Amélia segurou as mãos de Mariana. Porque você era uma criança assustada. Porque você finalmente teve coragem de falar a verdade. E porque perdoar você é perdoar a mim mesma por todas as vezes que eu também pequei por medo ou fraqueza. Mas eu quase causei sua morte. E ainda assim, aqui estou. Viva, livre, com uma filha linda. Se eu gastasse minha vida odiando você, eu perderia todo esse tempo precioso sendo feliz. O perdão não é apenas para quem é perdoado, Mariana. É principalmente para quem perdoa. Me liberta do peso de carregar raiva. Essa conversa mudou Mariana profundamente. Ela se tornou professora na escola, dedicando sua vida a educar crianças. Sempre dizia aos alunos: eu cometi um erro terrível quando tinha a idade de vocês.
Mas fui perdoada, e esse perdão me deu uma segunda chance. Nunca subestimem o poder de uma segunda chance. O exemplo de Amélia começou a se espalhar além da fazenda imperial. Outras fazendas, vendo os resultados positivos, maior produtividade, menos fugas, menos rebeliões, começaram a adotar práticas mais humanas. Não todas, e não completamente, mas era um começo. Em 1867, o barão Augusto Mendes estava em seu leito de morte aos 65 anos. Ele chamou Amélia, Graça, Severino e vários outros para seu quarto. Sua esposa, Dona Francisca, estava ao seu lado. Eu preciso dizer algo antes de partir, ele começou com voz fraca. 15 anos atrás, eu era um monstro. Eu quase matei uma mulher inocente e seu bebê por orgulho e crueldade. Merecia ódio eterno, merecia vingança. Ele olhou para Amélia. Mas você me deu perdão. E esse perdão não apenas salvou minha alma, salvou dezenas, talvez centenas de outras vidas. Porque me transformou. Me mostrou que eu poderia ser diferente. Ele pausou, respirando com dificuldade. Meu testamento está escrito. Metade de minhas terras irão para manter o Instituto Graça funcionando perpetuamente. A outra metade será dividida igualmente entre todos que trabalharam nesta fazenda nos últimos 15 anos, livres ou não. E todos os ainda escravizados estão sendo libertados imediatamente com este documento. Ele estendeu papéis já assinados. Amélia, você foi a melhor professora que já tive. Você me ensinou que perdão é mais forte que vingança, que graça é mais poderosa que justiça. Obrigado por salvar não apenas sua vida e a de sua filha, mas por salvar a minha também. O barão faleceu naquela noite, mas não antes de apertar a mão de Amélia uma última vez. Seu funeral foi assistido por mais de 400 pessoas, algo inédito, pois metade delas eram pessoas negras, livres e escravizadas, chorando genuinamente pela perda de um homem que, apesar de seus erros terríveis, havia se transformado completamente. Graça cresceu ouvindo a história de seu nascimento, das palavras de sua mãe, da transformação que se seguiu. Aos 16 anos, em 1869, ela era a melhor aluna do instituto que levava seu nome. Decidiu que seria médica, algo praticamente impossível para uma mulher negra naquela época. Mas Amélia apoiou seu sonho incondicionalmente. Você nasceu de um milagre, ela dizia. Nunca deixe ninguém te dizer o que você pode ou não pode fazer. Com a herança que o barão havia deixado para o instituto, Graça conseguiu financiamento para estudar medicina na Europa. Partiu em 1870, prometendo à mãe que voltaria para servir sua comunidade. Durante 8 anos, Graça estudou em Paris, enfrentando discriminação e ceticismo, mas também encontrando professores que reconheceram seu talento excepcional. Ela escrevia cartas semanais para Amélia, contando sobre suas descobertas, seus desafios, suas vitórias. Em 1878, Graça voltou ao Brasil como a primeira médica negra formada na Europa. Tinha 25 anos e um sonho: construir um hospital para atender gratuitamente pessoas que nunca teriam acesso a cuidados médicos de qualidade. Amélia, agora com 54 anos, chorou de orgulho quando viu sua filha retornar. Você transformou aqueles açoites em cura, ela disse. Você pegou minha dor e a transformou em algo que vai salvar vidas. Isso é o verdadeiro poder do perdão. Ele não apenas cura o passado, ele cria um futuro melhor. Em 1880, com apoio financeiro do Instituto Graça e de abolicionistas progressistas, Graça inaugurou o Hospital da Esperança na vila próxima à antiga Fazenda Imperial. Era um hospital pequeno, com apenas 20 leitos, mas revolucionário. Atendia igualmente pessoas livres e escravizadas, brancos e negros, ricos e pobres. Amélia, agora dedicando-se menos à costura e mais à administração do instituto, ajudou a gerenciar as finanças do hospital. Mãe e filha trabalhavam lado a lado, cumprindo a promessa silenciosa que Amélia havia feito quando estava sendo açoitada, que algo bom viria daquela dor. Severino, agora com 73 anos, visitava o hospital frequentemente. Ele nunca esqueceu que foi ele quem aplicou os açoites em Amélia,
e embora ela o tivesse perdoado há décadas, ele sentia que precisava continuar servindo para espiar. Ele se tornou o guardião noturno voluntário do hospital, certificando-se de que todos estivessem seguros. Um dia, uma menina de 12 anos foi trazida ao hospital quase morta após castigo severo em uma fazenda vizinha. Graça trabalhou por horas para salvá-la. Quando a menina finalmente acordou, Amélia estava ao seu lado. Você vai sobreviver, Amélia disse gentilmente. E não apenas sobreviver, você vai florescer. Eu sei porque eu estive onde você está. E olhe onde estou agora. A menina, chamada Isabel, eventualmente se recuperou completamente. Inspirada por Amélia e Graça, ela estudou no instituto e se tornou enfermeira no Hospital da Esperança. Era assim que o legado se multiplicava. Cada pessoa salva se tornava alguém que salvava outros. Em 13 de maio de 1888, quando a Lei Áurea aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, Amélia tinha 64 anos. Ela estava no Instituto Graça quando a notícia chegou. Todos comemoraram, choraram, abraçaram-se. Mas Amélia pediu silêncio e disse: Este é um dia glorioso. Mas lembrem-se, a verdadeira liberdade não vem apenas de uma lei. Vem de corações transformados, de perdão dado e recebido, de amor escolhido sobre ódio. É isso que mudará nosso país verdadeiramente. Amélia viveu até 1895, aos 71 anos. Em seus últimos dias, cercada por Graça, agora com 42 anos e diretora de um hospital com 100 leitos, seus 7 netos, e centenas de pessoas cujas vidas ela havia tocado, ela refletiu sobre sua jornada. Eu poderia ter morrido com raiva no coração, ela disse com voz fraca. Poderia ter passado minha vida sendo vítima, odiando, buscando vingança. Mas escolhi perdoar. E esse perdão não foi fraqueza, foi a coisa mais forte que já fiz. Multiplicou-se em amor, em escolas, em hospitais, em vidas transformadas. Suas últimas palavras foram: quebrem os ciclos. Sempre quebrem os ciclos de dor. Seu funeral foi assistido por mais de 2.000 pessoas. O Instituto Graça ainda existe até hoje, 170 anos depois, tendo educado dezenas de milhares de estudantes. O Hospital da Esperança cresceu e se tornou um centro médico respeitado. E na entrada de ambas as instituições, há uma placa com as palavras que mudaram tudo. Alguém precisa quebrar esse ciclo de dor. Que seja eu. A história de Amélia nos ensina que o perdão não é esquecer ou minimizar a dor. É escolher não deixar que a dor defina o resto de sua vida. É transformar tragédia em propósito, sofrimento em serviço, dor em cura. 70 açoites quase a mataram, mas suas palavras de perdão salvaram centenas de vidas. Esse é o verdadeiro poder de um sussurro que mudou tudo. Quando nos sentimos tentados pela amargura, pelo desejo de vingança, pela raiva justificada, lembramos de Amélia. À beira da morte, com 70 feridas em suas costas, carregando uma criança que quase perdeu, ela escolheu perdoar. E essa escolha criou ondas de transformação que se espalharam por gerações. Esse é o legado de um sussurro. Esse é o poder de quebrar o ciclo. Esse é o testemunho eterno de que o amor sempre, sempre vence.